Sejam bem-vindos ao podcast E aí, um podcast da agência Saliva, que vai falar sobre criação, tecnologia e negócios. Eu sou o Jota, um dos cofundadores da Eleven Co, e ao meu lado está Gustavo, meu sócio na Alemango. Bom, hoje a gente está com Rodrigo Minguez, esse grande diretor, parceiraço nosso que tem trabalhado bastante em vários projetos com a gente. E é um tipo de diretor muito parceiro. É um cara que acompanha todo o processo muito de perto, pensa em resolver das melhores formas para o projeto, né, para o cliente, né, para a parte artística também. Enfim, é um prazerzão estar com você aqui. Pô, prazer meu. Obrigado pelo convite. Só toma cuidado, porque o podcast, ele deveria ter uns 50 minutos. Vai render 2 episódios. Então. E do jeito que você gosta de falar, né? É que eu sou um pouco mais velho que vocês, né? Quantos anos? 36. Ah, não. Aí não. Mas eu tenho 14 de direção. Tava fazendo as contas antes de vir para cá, eu falei, nossa, tô ficando velho mesmo. Conta um pouco sobre tua história. Você é formado em design, né? Como que você chegou no audiovisual? O audiovisual, o que mais tem são pessoas que não... não fizeram cinema. Que não fizeram cinema, nem pensaram em fazer audiovisual depois, né? Cara, assim, fiz design porque eu queria fazer animação 3D. Eu comecei na Sigus Fly, minha carreira. Assim, trabalhei em outros lugares antes, mas eu fui estagiário na Sigus Fly, fui efetivado lá. Era uma empresa que competia na época com a Vetor Zero, porque eram empresas só de animação. A Vetor não tinha live action, não tinha nada disso. Muita gente que era da Sigus hoje tá na Vetor, inclusive, porque a Sigus já não existe mais. Mas foi uma escola pra mim, conheci muitas pessoas fodas lá, tipo o Fernando Schlepper da Rede Flash, o Gaveta, o Fernando Royle, que ganhou o Oscar, né, em Duna agora. Enfim, foi uma escola pra mim ali de audiovisual em geral, de acabamento, de comprometimento com o projeto, o craft, né, da Sigus era muito foda. E eu fiquei lá uns 4, 5 anos. E aí eu comecei como animador lá, só que uma coisa que eu não gostava da animação era que a gente ficava uma semana fazendo uma cena de 2 segundos e meio, sabe? Tipo, e eu queria ver o filme inteiro, eu participava, sabe, de uma cena e tal. E aí eu falei, cara, eu quero ir pro live action, quero editar. Aí eu comecei a editar alguns making-offs deles lá. E aí começou essa paixão pelo audiovisual, assim, né? Porque eu fiz design justamente pra ir pra esse caminho da animação e acabei indo pro cinema depois. Mas assim, o design, uma coisa que interfere um pouco na forma com que eu comecei a fazer audiovisual, é que faz parte do processo criativo do designer você tirar a ideia do papel. Quando eu fui fazer os projetos menores, que é os filminhos lá de 5, 10, 15 mil que a gente vendia pra Headley, Cantão, na época, na minha primeira empresa, a gente... Tua primeira empresa era a Media Lab, ou foi outra? Não, era a EPA. EPA? O Media Lab, ele era uma área dentro da EPA. Aí depois, empresa, e hoje, tipo, eu quero dirigir... Estar longe de empresa, de ser empresário. É isso, eu prefiro fazer as parcerias com as produtoras como diretor, porque era disso que eu ia falar, assim, quando os projetos eram menores, beleza, dar uma de designer, de, tipo, tirar o projeto do papel, fazer direção e produção. Mas os projetos crescendo, é muito, tipo, difícil você manter também uma entrega de direção e fazendo produção executiva ao mesmo tempo, porque todo mundo sabe, na diária anterior da gravação dá todo tipo de BO. Então, assim, isso interfere psicologicamente. E aí eu comecei a querer me distanciar disso, sabe? Tipo, não... Mas esse passado como produtor executivo, já fiz produção executiva de clipe da Anitta, da Ivete, de filmes que rodaram fora do país, coisas grandes, assim, que me deram um semi-burnout. mas foi legal pra saber o custo das coisas, sabe? Então, tipo, hoje interfere positivamente nesse aspecto, assim, acho, na minha direção, que tem a ver com o que você falou, de se envolver com o que dá production value, né, no filme. Mas, enfim, o passado de design ajuda nesse aspecto, assim, de ter passado por isso. Mas hoje, diretor, por favor, não me chame pra produzir nada. Esse movimento que você fez, essa transição do design pra direção, foi uma coisa que partiu só dessa frustração que você tinha na animação ali, de ser uma coisa mais lenta e tal? Como foi essa construção, essa virada? Eu lembro na época que eu tava na dúvida. Eu tava na Sigus Fly e eu tinha contato com um casal que tinha contato com o Carlos Saldanha, que é, né, diretor brasileiro de animação, fez A Era do Gelo, fez Rio. E eu lembro na época de falar assim, eu tava fazendo na Sigus, eu tava fazendo muita animação pra web
que era a época do Flash, que a gente fazia muita coisa, after pra caramba. Eu sentava do lado do Gaveta Filmes, né? O Gaveta era parceiro nosso de trabalho. Só que eu queria ir pro 3D, só que aí eu tive experiências com o Royle, na equipe dele, fazendo uma coisinha ou outra, animando lá umas coisinhas que, pô, ficava uma... Então eu tava frustrado com isso. E aí eu pedi para esse casal me apresentar, o Carlos Saldanha, eu fui almoçar com ele. E para mim aquele almoço foi foda, porque era um cara que vinha do 3D, que estava dirigindo filmes de animação. E aí eu expus essa inquietação minha, né? De tipo, porra, eu queria participar do processo mais como um todo e tal. E eu não sei se é no 3D que eu quero, sabe? Mas participar do processo como um todo, nesse momento que você decidiu ter empresa, foi alguma coisa que foi pensada? Falando, não, vou montar uma empresa, foi acontecendo? Tudo vai acontecendo. Amigos de faculdade na época. O Carlos Saldanha na época falou, cara, o 3D também é isso, sabe? Tipo, você é um painel que abre um painel, é uma carreira muito técnica. Sim. Você tem que ver se você quer isso. E eu não queria isso. Então foi ali que eu fui experimentar outras coisas, até que na faculdade... Aí eu fui para uma empresa de jogos, tipo, por pouco tempo, e eu tava na faculdade... Não, eu tinha acabado de me formar na faculdade, eu tinha me formado já fazia 1 ano e meio. E aí, amigos de faculdade estavam já com uma empresa que eu fazia freelas para eles, e eles me chamaram para ser sócio, que era a EPA. Entendi. E aí foi isso. Aí na EPA a gente já tinha a Headley como cliente fixo, a Cantão, então já tinha meio que um fluxo de entrega de vídeos. Uhum. E eu meio que herdei isso na minha área. A minha área era design e audiovisual. E aí nessa época eu comecei a ter que tocar a área de audiovisual também e me apaixonei. Falei, cara, é isso que eu quero. E aí eu fazia meio que uma direção geral do projeto. Assim, eu fazia meio que o tratamento do trabalho. Por muito tempo eu fiz isso. Eu fazia o tratamento do trabalho, o projeto entrava, eu fazia a produção executiva, então, tipo, eu chamava um diretor de cena para tocar o projeto e partia pro próximo. Então, fazia uma direção criativa. Só que depois eu mega discutia com o cara ou com a mina sobre a direção do filme, porque eu ficava pegado. E aí eu via que não estava dando certo, né? Que não era isso. Eu tava investindo minha carreira para uma produção executiva e uma direção criativa, que não era o que eu queria fazer, né? Eu queria estar no set, eu queria editar, eu queria continuar pai da criança, sabe? Uhum. Ô, Roger, dando um pulo aí, você como diretor, né? Quando a gente te conheceu, você veio aqui na ASA, a gente conversou, você falou muito sobre o seu perfil no humor e do quanto você gosta dessa direção, desse tipo de filme. Por outro lado, tem a questão de colocar os diretores, ou qualquer profissional, ou qualquer empresa, né? A gente mesmo hoje, aqui na Eleven Co, a gente tem a Saliva, que é uma agência, a Asa 11, que é uma produtora de publicidade, e a Lemango, que é uma produtora de conteúdo, um laboratório de conteúdo. E o mesmo acontece com os diretores, né? Então, como que você vê isso? As pessoas te identificam e só te chamam para filmes de humor? Porque se olhar no seu portfólio, você já trabalhou com várias produtoras, tem sim vários filmes de várias áreas, né? Mas como que as pessoas te enxergam? Então, eu gostaria que me enxergassem como diretor que sabe contar histórias, independente do formato delas. Então, assim como... Você gosta de humor. O que eu acho é o seguinte, para formato curto, 30 segundos, o humor ele funciona muito redondo. Eu acredito que a publicidade sem ter cara de anúncio é aquela que vai entreter, né? Para mim, publicidade é uma forma de entretenimento também. Uhum. E as que a gente vai lembrar aqui, se a gente começar a tentar puxar da memória, vão ser as publicidades que ou fizeram a gente rir ou que emocionaram, né? Enfim, tocaram a gente de alguma forma. E eu acho que 30 segundos é muito difícil se emocionar. Então, tipo, quando a gente tem um cliente que precisa comunicar em 30 segundos e tal, eu penso muito no humor como um bom gênero para isso, porque você consegue fazer rir e fazer o seu jabá logo em seguida, e com um produto no centro da piada, de forma que a pessoa lembre que era um comercial daquilo, né? Mas eu tenho e gosto, eu tô fazendo agora, inclusive, um filme pra Google que é mais storytelling, sabe? Tipo, zero humor, porque tem 1 minuto. E aí eu acredito, aí quando a gente já tem 1 minuto, 1 minuto e meio, eu já acredito mais nos roteiros conseguirem tocar de alguma forma, conseguirem emocionar de alguma forma, sabe? Mas 30 segundos, 15, o gênero ideal, ao meu ver, é humor, é comédia. Aí, às vezes, pode
pode ser um humor mais sutil que nem no Trata, né? Que é um storytelling misturado com humor, né? Tipo ali, porque a gente exagera, né? Tipo, textura leve para rotinas pesadas. A gente brinca com as situações, a gente dá uma dramatizada no puta, academia lotada. A solução ser uma pasta de amendoim é até engraçado, né? Sim. Eu só queria pegar esse gancho e passar essa bola pro Gus, porque no Trata foi um projeto, acho que foi nosso primeiro projeto enquanto grupo, que a Saliva fez a criação da campanha, a produtora fez o filme publicitário com você, né, na direção, e a Lemango fez toda a parte de conteúdo. E, né, a gente tem um diretor, né, de publicidade e um diretor criativo, né, hoje sócio da Lemango, que tem esse olhar de conteúdo desde sempre, né? Daí eu queria entender, Gus, como que é esse processo, assim, quando você trabalha com conteúdo dentro da publicidade, assim, como que você vê isso? Eu acho que tem dois lados, assim. Um, como foi no Trata, por exemplo, onde a gente não dividiu o set, né? O conteúdo a gente pensou ali para um outro momento, foi uma outra diária. Eu acho que essa é uma situação onde vocês rodaram primeiro a publicidade, a gente tinha ali o material e a gente desenvolveu esse conteúdo paralelamente ali para conversar com isso. E é uma coisa que eu diria um pouco mais, não é mais fácil, né? Mas mais tranquilo um pouco ali por não estar dividindo esse set. E aí tem uma outra situação, não foi esse caso, mas tem outros casos que a gente já participou também, que seria criar o conteúdo ali dividindo o set com o diretor da publicidade ali do... Que geralmente dá uns problemas, né? Não, mas é o mais comum combinado. hoje em dia. Quando não combinado. Isso, e quando tá não previsto na E a OD. maioria das vezes não é combinado. Não, eu acho que um dos grandes desafios é realmente não atrapalhar a tua OD ali, né? A gente tentar, muitas vezes a gente consegue fazer um set um pouco paralelo ali, rodar algumas coisas do lado, mas também muitas vezes a gente vai acabar precisando entrar no teu set, vai acabar precisando... É que não é bem entrar no outro set, né? Porque o conteúdo hoje, quando a gente recebe um pedido de uma agência enquanto produtora, né, de conteúdo ou de publicidade, conteúdo é uma parte muito grande do escopo, né? E não é a gente não tá querendo se propor a ser uma câmera B, né? Sim. É, assim, você usar de toda a eficiência que já tem, de todo o investimento que tá naquele set e produzir material para promover o próprio filme, né? Sim, exato. E a campanha ter mais tração, né? Eu acho que o grande desafio é esse de atrapalhar o mínimo possível e ainda assim rentabilizar o máximo possível aquela campanha, aquele set que já vai estar acontecendo, né? Pra não sair dali, às vezes vai sair com um filme de 60 e algumas reduções, você sai com o seu material e a gente coloca ali mais, sei lá, 5, 6, 8 entregas de TikTok, Instagram, muita coisa que talvez acabaria passando em branco ali. A gente consegue fazer isso acontecer e eu acho que o cliente sai muito mais feliz ali por estar com... essa entrega mais robusta. Sempre tem uma troca de lente, ou vai tirar do Ronin, ou vai... Agora vamos pro zenital. Esses momentos, o talento, né, se for com... Porque eu acho que em outros tipos de projeto é mais fácil até. Você tem vários cenários, você tem elencos diferentes, é até mais fácil. O mais desafiador é quando você tem um talento só, né? Uma celeb que você, tipo, tem que tirar aquele leite de pedra e tem que caber tudo na diária. Tem pouco tempo, geralmente. E tem pouco tempo, o set já tá iluminado, cenografado tudo. A gente parou ali pra, tipo, fazer uma troca de câmera. Cara, naquele momento é até bom, na verdade, eu vejo. Como diretor, eu acho até bom ter uma equipe de digital ali, né, de conteúdo, justamente que vai entrar, nesse momento eu vou falar assim, vá lá, porque eu não gosto de deixar celebridade sem fazer nada, porque a gente sabe, assim, eu já trabalhei com todo tipo de celebridade, todos os tamanhos e tudo, e assim, a gente tem que estar muito pronto para eles, né, você deixar uma celeb no set ali, em pé, esperando uma troca de alguma coisa, é péssimo. Então, tipo, encaixar o digital nesse momento, eu costumo trabalhar muito junto com essa equipe, já prevendo na OAD de falar assim, ó, nesse momento preciso que vocês estejam prontos, porque eu vou acionar vocês nas brechas, entendeu? Porque justamente para fazer render. E cliente fica feliz da vida, porque tá vendo ali aquele taxímetro ligado da celebridade sendo bem aproveitado, sacou? Inclusive eu conheci o Edu Saldanha, que foi o diretor de fotografia tanto de Gran Plus quanto de Nutrata, que foram projetos que a gente fez juntos, né, com a Asa. Eu tava fazendo Jequiti com a Eliana e tinha muita entrega. Tinha foto com o Danilo Borges num estúdio, filme comigo e tinha também várias entregas de digital, tipo, tudo no mesmo dia, uma diária só. Na época eu tinha produtora, o Edu Saldanha tinha produtora também. Hoje ele também não tem mais, hoje ele é diretor de fotografia dedicado a isso. E aí eu terceirizei essa parte chamando ele. E foi justamente isso, assim. Eu acionava ele sempre que a gente tinha que fazer alguma troca. Eles conversavam bastante no set.
Pra caramba, sim. É, porque a gente às vezes sente intruso. Por isso que a gente até, o Gus pode falar melhor, mas a gente tem construído uma solução pra isso. Pra, cara, entrar no processo antes, sabe? Se aproveitar, ter alinhamento com todo mundo, sabe? Não é, oi, desculpa, deixa eu fazer uma fotinho aqui, né, pro conteúdo. Porque quem faz publicidade não necessariamente faz conteúdo e nem quer, né? Então, por que não se aproveitar das forças de cada um e tudo mais? O Gus, você porque às vezes é uma coisa que chega já no final ali, né? Então a gente tenta entrar antes, entrar já na PPM, já participar ali, já alinhar tudo com AD, justamente para não dar esse tipo de problema, como a gente falou ali em OD ou no set em si, não causar nenhuma situação. Você falou do caso que você filmou, né, no Trata, em um set em um momento separado o conteúdo. Fala algum dos casos da Lemango, né, de projetos que vocês fizeram recentemente, onde vocês filmam dentro do set. Teve um recente até com uma celeb, né? A gente teve... Recentes a gente teve 2. Um foi com Nestlé, Nescafé. Esse, inclusive, a ideia inicial era justamente estar ali entrando nas brechas, mas a gente sabe, né? Imprevisto, publicidade, teve atraso, e aí a gente foi meio colocado, agora vocês vão ter que se virar em outra situação. Então, teve o problema, mas a gente resolveu ali em tempo real, conseguiu fazer um 7B na hora, e pegando quem não estava gravando, a gente levava e rodava simultaneamente mesmo. É importante a agência e o cliente terem noção dessa flexibilidade. Que pode acontecer, Exato, né? E quando aconteceu, é sempre o conteúdo que vai ser colocado ali de escanteio um pouquinho. Esse era com a Saigon. Esse foi com a Saigon. E o primeiro foi com a Vetor Zero. Primeiro foi com o Vetor Zero. Que inclusive foi com uma diretora amigaça nossa, Nicole Fischer. Sim. Ela é uma diretora também muito foda, ganhou prêmio agora em Cannes. Você falou no começo que sua formação em design te levou pro motion, né, te levou pra animação, que você demorava uma semana pra fazer 2,5 segundos, né? E não é que a gente fale só sobre IA aqui nesse podcast, mas é muito sobre tecnologia e hoje, né, é um tema constante. Então, a gente trabalhou agora em No Trata, produzindo um filme filmado aqui nesse estúdio. Com esse sofá. E também tiveram imagens... Gran Plus foi com esse sofá. Gran Plus foi com esse sofá. Mas Gran Plus também foi filmado em um estúdio externo, não foi aqui. E nesses projetos, né, assim, você falar que se demorava uma semana para fazer 2,5 segundos, eu acho que nesse sentido a IA talvez seja uma ferramenta, né, para diminuir esse tempo, né, com esse profissional. Então, 2 perguntas, assim, como que você vê a IA sendo usada enquanto ferramenta no teu processo? Cara, é na PPM, é na criação, é no tratamento? Já estamos usando, né? Já estamos usando, ou se é na pós-produção, se é na produção, enfim, como que você vê isso, assim? E depois conta um pouco sobre como foi essas experiências. Teve o filme de Botafogo também, né, que você fez pro Botafogo ano passado. Sim. E lá em Dubai, enfim, daí essa é uma história à parte, mas... muitos assuntos aí, assim, uma coisa que você falou que estava na minha cabeça, a Ana Rodrigues, né, que é a Aninha, ela é uma diretora de produção, ela começou a produzir na época das listas amarelas, e aí eu pergunto pra ela assim, caraca, Aninha, como é que era? Ela, tinha 3 semanas de pré, e a gente tinha que listas amarelas, marcava VT num lugar, todo mundo se encontrava, fazia mapinha em guardanapo, no posto de gasolina, tinha gente que se perdia, demorava muito mais, por isso que eram 3 semanas de pré, para fazer o que a gente faz hoje em 5 dias, né? Uma pré de 6 dias. Sim. Porque, enfim, celular, internet, as coisas facilitaram, né? Eu acho que a IA vai fazer com que vai diminuir mais ainda esse tempo. Não é que eu não sou muito romântico quando a galera fala, tipo, né, tem alguns bilionários aí falando que a gente vai trabalhar menos. Não vai trabalhar menos, a gente sabe, a demanda vai ser a mesma, só que como dá para fazer em menos tempo, vai ser cobrado fazer em menos tempo. Uhum. Né? Mas até mesmo esse ano, você, quando estava fazendo esse projeto com a gente... E Botafogo foi esse caso. Não, mas você estava fazendo 6 projetos ao mesmo tempo, pelo que me engano. E você falou, cara, na verdade precisa dar certo isso, né? As PPMs e tudo mais. Foram 6 filmes em 9 semanas. Caralho. 6 projetos para clientes diferentes, produtoras diferentes em 9 semanas. Então era isso, a PPM tinha que dar certo, eu não podia correr o risco de dar aquele BO de a gente não gostou da decupagem ou qualquer coisa do tipo, sabe? Tinha que ser tudo muito certeiro. E aí acabei desenvolvendo uma metodologia pessoal que estou aplicando até hoje, apliquei também nesse filme de Google e tal, que é fazer um monstro com a pesquisa, né? Normalmente a gente faz pesquisa para tratamento,
Mas aí, depois que o projeto rola, eu acabo, eu tava fazendo monstro pra mim, no início, pra eu ter uma clareza e internamente apresentar, por exemplo, no Trata, que foi um dos primeiros desse ano, mostrar pra equipe internamente, olha, o que é o filme, pra gente não ter dor de cabeça. Porque era um set que ficava de cabeça pra baixo, tinham várias questões, era um filme de maquinária, né? Sim. E eu precisava que o pessoal entendesse o que ia ser a arte e tal, pra gente ser, né, mais certeiro. Só que ficou tão bom que eu falei, cara, e se eu apresentar pro cliente? Todo mundo no mercado fala, puta, apresentar monstro pra cliente é sempre muito delicado, porque será que eles vão entender? É que tem vários perfis de cliente, tem uns que conseguem visualizar melhor, outros que não, por mais que você desenhe. Nesses nesses 6 projetos, teve todo tipo de cliente. E eu, assim, menos Friskies, que era um projeto já com em agência de Nova York, era um storyboard muito certo, não precisava fazer, nem ia dar pra fazer monstro pra aquilo. Mas todos os outros projetos que tinham um trabalho de decupagem, eu testei primeiro no Trata, deu certo, aí eu fiz em outro, depois em outro, depois em outro, e foi dando certo em todos os tipos de... E aí eu desenvolvi uma metodologia de como apresentar o monstro e como a galera entender, sabe? O que eu tô imaginando. E foi dando certo, e aí assim, eu acho que um próximo passo do uso da AI, que eu ainda não... Eu uso a AI hoje muito para texto, para fazer um concept ou outro, às vezes para desenhar. Teve um monstro que eu fiz, eu não achei a referência, não tinha na pesquisa da pesquisadora, também não tinha nada daquela cena, então eu fiz uma imagem e deixei estático mesmo, como se fosse um animatic. E aí vem esse meu sangue de animador, de decupar muito o projeto antes de um set, para ser o mais certeiro possível. E eu acho que nesse processo mesmo de de fazer monstro, eu testo coisas que eu achava que eu ia usar e eu acabo falando assim, cara, eu não preciso disso, nem vai caber no filme. E aí eu vou me diminuindo meu escopo de coisas que eu queria filmar para ser mais certeiro e a gente ter o tempo de acertar o que de fato vai ser usado. Então acho que a veia de animação ajudou nisso, assim. Cara, eu vi numa entrevista que você falou que você acredita que 90% do filme deve estar pronto antes da filmagem, assim. E 10%... né, é o caos criativo, né? No caso de Gran Plus, que é filmar com pet, é totalmente diferente. Eu ia até falar sobre isso. Tipo assim, foi tipo filmar com atores que não leram roteiro e trocavam de papel durante o set, entendeu? Porque o cachorro que era pra latir não queria latir, mas estava dando patinha. O que era pra dar patinha tava fazendo outra coisa, entendeu? E aí eu acabei trocando e adaptando o projeto no set, assim. A gente tentou se preparar antes, né, de ver qual era o cachorro e o gato que faziam mais aquilo, mais... Mas na hora a gente via que a gente tinha uma reação que era de outro e a gente falava, bom, então a gente tem essa reação aqui. E você lembra de alguma situação específica assim que foi justamente esse caos criativo que gerou alguma solução, alguma ideia muito legal? Cara, o Gran Plus foi um, e filmar com criança também. O shampoo slime, que é outro, que eu fiz propaganda de um shampoo que era slime. Você botava na cabeça aquela geleca e virava espuma. Vende aqui isso? Eu acho que vende ainda, não sei. É da Aqua Kids, é uma empresa brasileira. Espero que venda, porque assim, no dia seguinte eu levei vários desses slimes pra casa e eu não tenho filho, eu dei pra minha diarista, né? E aí, no outro dia ela voltou e falou assim, Rodrigo, ele tomou 5 banhos ontem. Não queria sair do banho. Meu ralo tá, tipo, cheio de slime lá, diluindo. Mas enfim, eu acho que deve ter sido um produto bem legal. Acho que o caos criativo eu deixo só para quando é criança e pet, porque eu prefiro controlar tudo antes, assim. A PPM também existe para isso, né? Para o cliente e a agência, no caso, PPM agência, depois PPM cliente, todo mundo saber o que vai ser feito, não ter... Eu odeio o projeto Kinder Ovo, sabe? Tipo, sem surpresinhas. E aí chega lá na hora, o que acontece, que aí sim... do audiovisual, você dar a liberdade pro ator também, botar um caco, fazer uma reação diferente que você não estava pensando. Às vezes até inputs até do diretor de arte, né? De, você não acha que tal coisa e tal? Maneiro. Eu sou um diretor que, assim, eu tô tocando set, eu tenho um horário, eu tenho as coisas que eu quero fazer, mas eu escuto a galera, sabe? É por isso que eu tenho um diretor de arte, é por isso que eu tenho um diretor de fotografia. São os cabeças criativas. Acho que audiovisual é a forma de arte
arte mais coletiva que eu conheço. Eu não conheço uma arte mais coletiva que o audiovisual. Você estava falando sobre essa parte do tempo, né? Muito engraçado como a publicidade diverge do conteúdo, porque no conteúdo muitas vezes você não tem controle, né? O Gus tem um perfil super resolutivo ali de, cara... Pensa na hora. E não é muito pensar e resolver de uma maneira pior. Muitas vezes fazer isso que ele acabou de falar, né? De achar uma solução que realmente vai dar, né? Como foi no caso de Suhai. Porque muitas vezes a gente faz, na verdade, na maioria das vezes a gente consegue fazer esse planejamento. Só que pro conteúdo, às vezes chega na hora e esse planejamento é rasgado, jogado no lixo. A gente tem que propor outra solução em tempo real ali. E daí outra coisa do processo é justamente isso. Muitas vezes várias agências chegavam pra gente enquanto produtora para produzir conteúdo com uma cabeça publicitária. Quero produzir amanhã ou depois de amanhã, mas tem que ter PPM. Como você vai fazer uma PPM e pra que você vai fazer uma PPM? Pra amanhã ou pra hoje, sabe? Hoje o Gus consegue fazer isso, né? Ele tem uma curadoria de equipe, de produção, recebeu o briefing. Cara, quer filmar amanhã, quer filmar com celular, quer filmar com câmera, a gente consegue, né? Ou melhor, o Gus consegue. São perfis complementares, porque eu vejo o Gus assim como um generalista que domina várias áreas do audiovisual, porque tem que ter o olhar fotográfico, de falar, vou aproveitar essa luz, esse enquadramento, isso aqui, e também narrativo, né? De tipo, isso faz sentido a gente dar um gás aqui, eu tava previsto eu fazer daquela forma, vou fazer dessa. E eu acho que um outro gênero, assim, fora pet e crianças, eu acho que é o que requer esse jogo de cintura, é documental, né? Eu acho que no Brasil a gente ainda tem muita dificuldade de vender as publicidades documentais realmente documentais. Eu acho que os clientes querem controlar muito o que vai ser dito, tem as frases, tem não sei o quê. No meu portfólio mesmo tem alguns projetos que eu fiz que eu não concordo com a forma que eu precisei fazer para cumprir algumas exigências, mas, por exemplo, Vans, que era Condé Nast de Nova York, Pitchfork também de Nova York, e era Vans gringa, eles foram totalmente abertos para tipo assim, não, é documentário, ver o que a personagem vai trazer. E eu isso achei muito maneiro, porque eu consegui, mesmo assim, né, gosto de controlar um pouco o que eu vou conseguir dela. Então eu liguei pra personagem no dia anterior e bati uma bola de meia hora falando, cara, só pra eu entender o que fiz uma pré-entrevista, mas pra mim esse processo é o ideal, é você ter uma pesquisa com o personagem antes, pra saber as verbalizações que podem vir, mas na hora não pedir pra ele falar nada, é pergunta-resposta, é um papo, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Por mais que eu fale assim, vou perguntar mais de uma vez a mesma coisa. Entendi. Não acho que eu sou maluco, é que eu tô querendo só ver se você fala de formas diferentes. Se quiser responder a mesma coisa de outra forma, pode responder. E aí eu fico, pá. E aí foi o único projeto documental, eu acho, que teve essa liberdade documental. E aí você trabalha com o imponderável. Ela falou coisas na hora da entrevista que eu não tinha captado no dia anterior, e isso fez com que o nosso planejamento de B-roll da diária, que era uma diária de 10 horas, mas a gente tinha, 4, 5 locações, situações, pautas diferentes, eu mudei uma das pautas na hora, porque, fazia mais sentido a gente cobrir aquilo que ela falou. E funcionou, assim. Então, o imponderável eu deixo para esse tipo de projeto e para essas situações também. Você poderia ter mais controle dos pets, das crianças com IA, possivelmente, né? Exatamente. Inclusive, esse projeto de Friskies eram reações específicas dos gatos. Tinha um gato que tinha que botar a pata no rosto. Tinha um outro gato e ele tinha que fazer cara de Isso é um exemplo. Eram, 12 planos assim, 10 planos assim. Então, reações de gato. Gente... o Gus tem 2 gatos em casa, ele sabe como é. Participaram, inclusive, de publicidade. Sério? Dá? 2 vezes, Não com a gente. Não com a gente. Tá. E na hora que eu vi, assim, o storyboard, eu pensei, cara, por que a gente não faz isso com deepfake, né? Porque fica mais fácil de controlar. Fazia o deepfake no gato. Aí, Friskies respondeu que não pode usar nada de AI, não pode. E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque na mesma época a gente estava fazendo Gran Plus. E políticas de empresa completamente diferentes, né? Veio deles o pedido de, olha, tudo que for food porn, que eu chamo, né? Das rações, dos patês e dos sachês e tal, pode fazer com 3D ou com AI. E aí eu achei isso interessante, assim, eu até pesquisei outro dia se o CONAR regulava isso, né? E na verdade, a resposta que eu tive é que... Tá no processo dele. Tá no processo dele. Eu ia perguntar justamente isso, se a Friskies deu uma justificativa do porquê eles não queriam.
valor, assim, de empresa, decisão, eu acho que é que nem Burger King filma tudo que é comida, não deixa fazer nada diferente também, fiquei sabendo isso agora. Começou a fazer bastante coisa com IA, né? Mas repara só, o filme do canguru é o canguru em AI, mas logo depois é tudo filmado de comida. Eu fiquei reparando nisso também. Então é política interna de cada empresa. Assim, a gente, inclusive, quer chamar a diretora de marketing do Burger King aqui. Maneiro. Vai ser bem interessante. Eu ia só fazer uma pergunta na hora do monstro lá, depois acabou andando o papo, agora voltou em AI, não sei se cabe, mas você comentou o negócio do monstro, que é muito difícil do cliente entender, né? Visualizar ali o que você quer passar. Eu tive que desenvolver uma metodologia para explicar. Aí, no caso da evolução agora das AIs de vídeo, você acha que isso vai facilitar para conseguir... Vale a pena esse trabalho de fazer o monstro ali em AI pro cliente? Não, eu acho que eu já tô compondo alguns monstros com cenas que eu não tenho com AI. Eu acho que uma evolução do meu processo seria, até eu tendo a cena, mas, por exemplo, em Centauro tinha uma cena que, no monstro, que a câmera passava por baixo de um viaduto, focando numa pessoa que estava no viaduto passeando com um cachorro. O que eu queria colocar ali era a mina com o pé em cima ali, alongando, porque depois a gente cortava pra mina alongando lá em cima e alguém passava na frente e saia correndo. E aí eu tive que explicar isso pro cliente, não é uma mina com cachorro, é a mina alongando. Aí nessa cena é a mina alongando. Enfim, eu acho que o próximo passo com AI é eu subir essa cena e falar, olha, eu quero uma cena parecida a essa, só que em vez de uma pessoa com cachorro, é uma pessoa alongando. E eu não tenho que explicar nada pro cliente, entendeu? A coisa já vai estar lá, vai ser um animatic que já em AI, animado no monstro. E aí a evolução disso é de fato substituir o set e fazer tudo em AI, né? Espero que demore bastante. Porque eu gosto muito de set, mas ao mesmo tempo, quantos filmes a gente deixou de fazer por falta de verba também. Que a gente teve a ideia, fez um tratamento, entregou, não sei o quê, aí o filme cai porque não tem a grana. Enfim, acho que a internet também deve ter trazido muita coisa boa, muita coisa ruim pra galera que não estava acostumada a ter aquilo antes. Eu acho que a AI vai acontecer a mesma coisa, assim. No primeiro episódio a gente até falou com o Dudu, que ele tem uma empresa de ferramentas de IA, ele reúne várias ferramentas dentro da plataforma dele, se chama InnerIA, e ele falou justamente, né, ele fez a comparação sobre a calculadora, né? A calculadora não fez ninguém deixar de fazer conta, né? Eu não faço mais. Né? Você faz com IA. Faço com Excel. Né? Excel? Você pode evoluir e começar a fazer com IA. Perguntar pro ChatGPT. A gente falou sobre a possibilidade da IA viabilizar novos projetos que não tinham orçamento. Será que os orçamentos vão ficar automaticamente menores agora? Eu acho. A galera é mal acostumada, né? Não, porque assim... sempre chega na produtora um valor um pouquinho menor, né? Mas enfim, é processo normal. Cara, conta um pouco do case do Botafogo que você fez ano passado, porque a IA ajudou de uma maneira não necessariamente financeira, né? Não. A viabilizar o projeto. Ali era assim, dia 15 de dezembro, um contato meu me liga, fala, olha, tô com um filme aqui pro Botafogo, eles estão indo pra Doha, jogar lá o Mundial, né, e tal, e eu preciso filmar com um time, porque vai mudar o patrocinador master da camisa, então vai mudar a camisa, e a gente quer lançar isso dia 5 de janeiro. Legal. Então vai ter que filmar em Doha, e não pode sair do hotel, e você tem 3 horas com os jogadores, e tem que ficar maneiro. Aí eu falei, caraca, bom, tá bom, vou pensar. E aí eu pensei, cara, vendo referência e pensando o que eu podia fazer sem sair do hotel. Eu lembrei até de um projeto que eu fiz com a Ivete, que a Ivete não saiu do hotel. E aí eu falei, pô, tá aí. Se a gente tiver uns telões de LED atrás e o filme for todo preto e branco e a gente nesses telões ter umas imagens, animação ou sei lá, alguma coisa passando nesse telão, eu consigo contar uma história, né, desse time vitorioso, né, que vem ganhando tudo. Tinham acabado de ganhar a Libertadores, tinham acabado de ganhar várias coisas e eles tinham falado pra gente, olha, trabalha o Júnior Santos, porque ele tinha feito o gol da Libertadores e tal, a gente vai ter essas horas com ele e com alguns outros jogadores que você precisar. Isso em Doha, né? E eu tava no meio de um outro projeto, filmando, e eu ia filmar no dia anterior que a gente filmaria em Doha. Então você não foi pra Doha? Não fui. Eu fiz todo o tratamento, botei o projeto pra dentro, fiz toda a pós e chamei um diretor de cena pra ir no meu lugar, que era meio diretor de fotografia também. E que já tinha trabalhado nas bandas da Ásia, então sabia lidar com equipe de lá. Mas quantas pessoas foram daqui, então?
Foram 3 pessoas daqui, 3 ou 4, e o resto era, assim, não dá pra ser bom, bonito, barato e, pro dia seguinte, né? E do outro lado do mundo. Mas se fosse no Rio de Janeiro, ia ter sido 1/3 do valor, entendeu? Mas não tinha esse tempo. Os jogadores, depois desse jogo, iam entrar de férias, não ia ter. Entendeu? E tinha esse lance de ser o lançamento, porque qual foi a história? A Parimat foi comprada pela VBET. Era a mudança da Parimat do Botafogo pela VBET. E então isso ia ser anunciado como um patrocinador master, o maior patrocínio que o Botafogo jamais teve, alguma coisa assim. Num evento dia 4 de janeiro, então tinha que fazer. E aí a AI ajudou nisso, porque no período que a gente tinha, na verdade, dia 20 foi quando eu tive a aprovação do roteiro, da criação de tudo, e dia 21 a gente filmava com os caras. Então a gente só tinha um dia, que era dia 20, para fazer tudo que passa no telão. E assim, a IA foi responsável pelas imagens do telão. Acabou que a gente optou por AI por conta de prazo. E aí foi esse fluxo que a gente usou em Gran Plus também. Faz todas as imagens estáticas, aprova, depois anima. E aí, no caso do telão, a ideia do filme ser preto e branco, e só o rosa, né, o pink, o magenta ali do VBET está no filme, o resto é tudo preto e branco, mas também para dar um blend com o telão. Entendi. Entendeu? Tipo, porque aí o live action aqui dava um blend com o telão. E assim, a gente assumia o teto, era um teto assim, sacou? A gente assumia o teto, assumia o chão, assumia que era um telão atrás. Mas era um telão, se eu não me engano, de 6 ou 7 metros de largura por 3 ou 4 de altura. Então, tipo, dava pra preencher tela a maior parte das vezes. Cara, eu queria pedir pra vocês dois. Uma parte boa da produção audiovisual é os BOs que acontecem, né? Parte boa? Porque produção e BO é uma... Né? Produtor é um resolvedor de BO, né? Conta aí algum caso interessante, não precisa não envolver necessariamente IA, mas queria ouvir a gente teve um recente aí, que foi... A gente fez um pode filme... Falar? Pode. Pode. A gente fez um filme para Tony Hawk, lançamento do jogo. A preocupação do sócio. Aqui no Brasil. E desde o começo o briefing sempre veio, é um filme para gringo ver. Eles querem aquele Rio de Janeiro para gringo ver. E a gente sabe que gringo quer ver no Rio, né? Estereotipado. E uma das coisas é o sol. E beleza, como é conteúdo, a gente não tem tanto essa liberdade da publicidade aí de contar tanto assim com Weather Day, alguma coisa do tipo. Então a gente bateu qual seria o dia e reza braba, né? E aí é isso, chegou no dia, começou todo mundo meio aflito com a previsão, como é que tava marcando chuva, mas começou aquele dia lindo, a gente começou a gravar e aí de repente começou a chover, e chovendo forte pra caralho, e 2 horas e meia chovendo sem parar, aquele desespero. A gente conseguiu ali, na hora, era uma pista de skate aberta, a gente conseguiu subir uma lona na correria, tacou fogo na pista com gasolina pra conseguir secar rápido, e aí fez as cenas e rezou bastante, porque aí parou de chover, a gente fez todo o restante e deu certo, assim, mas foi... Mas que projeto foda foi esse, né? Foi legal. Cara, desde o momento que chegou através de uma indicação. Tá na memória afetiva de todos nós, dessa geração. Daí chegou Activision, eu falei, cara, eu conheço essa empresa. Eu falei, não é possível que é a mesma, né? E daí eu liguei pro Douglas na época, na hora, assim, e ele passou o briefing com a maior naturalidade. A gente quer fazer o lançamento global do novo Tony Hawk, que tava no Rio de Janeiro. A gente gostaria até de filmar no Cristo Redentor, né? Inicialmente queriam montar uma pista de skate no Cristo. Esse foi o primeiro projeto, E assim, ia ser muito foda. Tiveram problemas, né, que aconteceram lá no Rio que impossibilitaram a gente montar essa pista lá. Teve um acidente lá no Cristo, aí acabou não rolando, mas também foi muito legal, porque por conta disso a gente teve que reformular todo o roteiro e acabou que a gente conseguiu rodar no Santo Amaro com o projeto do Ademar Lucas, que é um skatista foda aí, que tem um projeto muito legal lá, e isso somou pra cacete no filme, assim, foi muito legal mesmo. No fim foi um problema, mas que gerou uma solução que acabou somando mais. Eu fico, não sei, né, a gente pensa, teve o PR por conta de como aconteceu, mas também a gente pensa, puta, se tivesse feito no Cristo, a gente nunca sabe porque não rolou, mas também teria sido massa. Mas é um puta cliente, um puta projeto, assim, a gente passou a infância jogando isso, né? Assim, todo mundo que participou do projeto falou, caralho, eu tenho uma conexão afetiva. Eu achei maneiro que a Raíssa vai
tem um Tem um Um personagem. personagem nesse Tony Hawk que vocês lançaram. Sim. É o né? lançamento, né? E, e foi no Rio porque tem a fase ali do Rio, né? Tem a área do Rio também. Já Cara, lançou? Já Já lançou. lançou. Umas duas, Pô, vamos três jogar aí, semanas. bota aí pra gente. O jogo, o filme e o jogo. Os dois já lançaram. Inclusive, um cara comentou no Instagram da Alemango ontem, falando assim, cara, já joguei, tá foda. Não, e o jogo tá legal pra caralho. Tá bem nostalgia do que sempre foi o Tony Hawk, Mistura assim. imagens do jogo, no gameplay, com as imagens live action, assim, ficou bem legal. Inclusive, você falou da Activision, eu lembro que esse primeiro Tony Hawk, que é o que eu acho que a gente tem uma memória mais afetiva, assim, ele ainda não era Activision, né? Não sei se você lembra, era Neversoft, que era um olhinho que furava, assim, e aí, eventualmente, eu acho que a Activision comprou a Neversoft. Que maneiro. E é o quê? PlayStation 5, sei lá? Acho que é, né? Xbox e PlayStation. E 4 não roda, não. acho que não, hoje em dia. E foi vai parecer que tô puxando saco aqui, mas foi um projeto que, assim, rodou muito liso, sabe? Cara, conexão com cliente, né? A gente apresentava, todo mundo fez com muito carinho, apresentava, era aprovado, sabe? Refinamentos pequenos, é muito bom quando do começo ao fim flui, sabe? Daí o projeto realmente sai muito melhor, né? Não travou, assim, e, cara, uma baita responsabilidade, né? Um lançamento super importante pra eles e tal, foi incrível. E isso, né, até mesmo, né, a gente mesmo se pergunta muitas vezes o perfil de um filme de conteúdo e o perfil de um filme publicitário. É verba? É orçamento? É estrutura? É urgência? Né? Então, hoje a gente vê aqui dentro, né, da Eleven Co, assim, de uma maneira, o contexto do pedido como um todo, o contexto que as empresas estão no momento, enfim, então... É uma linha tênue. É uma linha muito tênue, porque tem conteúdos, não é duração, né? Conteúdo não precisa ser necessariamente rápido, né? Sim. 10 segundos, 15 segundos, não é TikTok, né? Até hoje, entre nós, assim, a gente tem, claro, quais são essas diferenças, para onde vai cada projeto, mas até hoje, às vezes, a gente se pega discutindo aqui, esse projeto ele é Asa 11, ele é Alemango, aí a gente para, conversa e entende. E o Gus, fala um pouco de conteúdo aí, pra onde que a Alemango vai? A gente já falou bastante de publicidade, o que você imagina aí como os próximos passos da Alemango? Hoje a Alemango tá indo mais para esse caminho de deixar de ser apenas, não vou falar apenas, né, mas de deixar de ser exclusivamente uma produtora que vai só produzir ali, rodar e entregar o filme, né? A gente está partindo cada vez mais pro lado de criação também, com equipe de criação, então a gente já hoje vende essa parte de criar ou até co-criar com agências também, porque às vezes chega um escopo ali, a gente consegue colocar ele mais dentro, deixar mais nativo, né, para qual plataforma ele vai e tudo mais. Também uma coisa que a gente está desenvolvendo agora é a parte de influência, né, porque a gente percebia muito esse gap ali também, às vezes, de entrar em contato com os influenciadores, identificar qual faz mais sentido para a campanha. Muitas vezes a gente percebe que chega ali muito, não genérico, mas repetido um pouco. Então a gente está fazendo também essa curadoria e essa parte de marketing de influência também. Marketing de influência, mas também com esse olhar de creators, né? Porque essa é uma coisa que talvez demore um pouco mais também para substituir, assim, por completo como ferramenta, porque recentemente a gente deu uma adição na equipe que foi a Júlia. Ela é uma creator, é o primeiro emprego dela, né? Assim, oficialmente, acredito. Acho que sim, Ela trabalha há 10 anos, ela tem um canal de YouTube que tem mais de 1 milhão de inscritos, tem um Instagram com mais de 200 mil seguidores, e ela tem um perfil muito legal porque ela consegue acompanhar o projeto como um todo, porque ela, enquanto creator, tinha que ser o próprio comercial, o próprio atendimento, a própria produção, a própria pós-produção. O que no mercado seria o line producer, né? Tipo assim, que faz tudão. Acompanha tudo. E sabe as dores do creator ali também, né? Isso acho que aproxima muito mais a relação. Então... Que deve ser bem difícil, né? Porque assim, tipo, eu acho que você já é mais generalista. Puta, ela é mais ainda, né? Porque ela é elenco também, né? Tipo... Acho que são níveis de envolvimento no audiovisual, que é isso, assim, é o nível de aprofundamento em cada área e de saber um pouco de todas, tipo... Porque a gente percebe que às vezes a marca quer muito um creator específico, mas não quer abrir mão, às vezes, do roteiro que já tá pronto, e às vezes aquela ideia não tem nada a ver com o conteúdo daquele creator. A gente às vezes faz esse papel de aproximar um pouco mais ali, chegar no meio do caminho, fazer uma coisa que faz sentido para ambos, porque senão, às vezes, o creator vai fazer, mas não vai ter aquela entrega real, porque o cara nem tá se sentindo tão... Não se identifica. Confiante ou feliz de estar fazendo aquilo ali que não tem nada a ver com o que ele entrega normalmente pro público dele, né? E tem do mesmo jeito tem ghostwriters, tem ghost creators também.
Sim. Então são pessoas que sabem produzir com o celular, têm a técnica ali e o olhar do conteúdo, mas não necessariamente coloca a essência dele enquanto comunicador. E eu acho que é maneiro quando a agência tem essa abertura também com as produtoras e com os diretores, e assim, eu tenho esse cuidado assim, de todo o tratamento que eu faço ser propositivo, não ser nem um pouco impositivo, a gente vai fazer o filme assim, a gente poderia fazer assim, assado. E eu acho que em Grand Plus rolou isso também, tipo, de você, da gente propor ali assim, com o mesmo roteiro, uma mudança estrutural só da ordem das informações, para a gente ter um ritmo crescente ali dos cachorros pedindo cada vez mais comida e tal. E aí a agência gostar daquilo e a gente ganhar ali por tratamento e a coisa acontecer. Eu acho que essa abertura, seja na proposta de um roteiro, seja na proposta do elenco, sabe? Essa abertura é super saudável para o projeto, porque às vezes a gente não vai ter o olhar que a agência tem, né? Do cliente, do que tem que ser vendido, da campanha que tem que ser, né, massificada e tal. Mas às vezes a gente vai trazer, no caso de Grand Plus, era o ritmo narrativo. O cachorro, mais sabor, por favor. O cachorro e o gato pedindo cada vez mais ali, vira um drama. E eles gostaram disso e foi legal quando a Bold abraçou e acabou incorporando isso no trabalho. Então, tipo, eu acho que essa troca é muito saudável, assim. A produtora, né, sempre vai propor e cabe à agência filtrar e saber, isso combina, isso não combina, isso tem a ver, não tem a ver. Você falar isso, acho que vai dar corte, tô brincando, mas se você falar isso me faz lembrar de uma coisa que eu puxei tua capivara no ChatGPT. E lá falava assim, para eu perguntar para você sobre essa correlação do diretor parceiro propositivo versus diretor estrela. E então é engraçado, porque isso deve estar na internet, esse seu jeito, né? Não sei se foi em alguma entrevista, se é o seu jeito de ser ou se... Não, é porque, assim, eu sempre brinquei falando, cara, a estrela já tá ali no camarim, entendeu? Não gosto de trabalhar com ninguém estrela. Pra mim é isso, é a arte mais colaborativa que eu conheço, todo mundo tá aqui pra colaborar e assim, eu não sou assim, não gosto que ninguém seja assim também na equipe. Mas eu acho que também existem clientes estrelas, né? Diretores de criação que são mais estrelas que outros e tal. E com certeza eu gosto de trabalhar com os que têm uma troca criativa bacana, assim. Eu vou trazer ferramentas audiovisuais de narrativa, linguagem e tal, de quando eu li o roteiro, o que eu achei, né? Às vezes até mais de um caminho, para entender o que na visão dele combina mais. Mas essa troca tem que existir, né? Senão a gente vira só fritar pastel, sabe? Eu não tô nesse mercado para fritar pastel, né? Mas você sente que esse modelo do diretor estrela tá ficando para trás? Assim? Eu sinto isso aí. Não tem mais espaço para isso, né? E eu acho que não tem mais em todas as áreas, né? Eu acho que tá caindo isso. Graças a Deus, porque eu acho que devia ser, assim, um ambiente muito tóxico. Por um certo lado, a gente sente saudades da época que a gente não viveu por causa dos budgets e de várias diárias para fazer um filme, não sei o quê. Mas por outro lado, eu penso, nossa, você ouve as histórias e fala, cara, era muito abusivo, né? A relação era esquisitíssima. Bom, acho que é o momento pra gente ir encaminhar ao fim, né? Senão o Rod vai ficar falando aqui por umas 2 horas, a gente conhece. Faz logo 3 episódios. A gente já tá no segundo, cara. Você tem mais alguma coisa a adicionar, Gus? Ou você, Rod? Não, o café tá ótimo. Tá ótimo. A gente começou a moer recentemente aqui na Asa. É mais uma empresa do grupo. É mais uma empresa do grupo. 11 grãos. Ô, Rod, eu faço uma pergunta bem ampla, sempre para fechar o episódio, para todo mundo que vem aqui, que é, e aí? E aí, qual é do futuro? Seja na tua profissão, na tua visão, enfim, o que você vê, não precisa falar sobre IA, se quiser falar sobre, mas qual é?
Eu acho que falar de futuro e não falar de IA, você não está falando de futuro, né? Que eu acho que é o que mais vai impactar. A gente está vendo uma revolução, vai vivenciar uma revolução maior do que a internet, na minha opinião. É isso, assim, eu não sou 100% romântico, não romantizo muito a AI, não. Acho que é mais uma coisa que vai viabilizar projetos como o do Botafogo, projetos que nunca saíram do papel e que agora poderiam sair sem nem abrir câmera, mas também vai trazer muita mudança, né, no mercado que emprega muita gente, que tem muitas frentes, vai trazer também muitos vícios de cliente, porque a gente vive no capitalismo, tipo, acontece, não tem como fugir disso. Então, assim, de certa forma eu fico ansioso que, por exemplo, um VO3 do Google tenha image to video, né? Não seja só text to video, para a gente poder ter mais controle ali dos personagens e tal, e com o realismo que eles estão trazendo, ou outras ferramentas, enfim, para a gente poder fazer. Às vezes tem outra AI que eu não estou usando, mas eu sei que existe aí, que você filma com um celular, sem fotografia nenhuma, uma pessoa em cima de um banco, e aí você fala, o banco é um cavalo, não sei o que, não, ela está... E fica lindo, e você tem um controle de movimento de câmera, que é uma outra coisa. Cara, eu tô ansioso para fazer um projeto assim, quando isso for uma coisa que, cara, dá para postar, vamos nessa. Quando o acabamento for, enfim, aceitável para o tipo de projeto que eu pego. Mas ao mesmo tempo é assustador, não tem como não ser. Eu tava pensando hoje, vindo no carro, que tiveram várias tecnologias que vieram e sumiram, assim, né? Como essa pretensão de ser o futuro, né? Teve... Agora me fugiu o nome daquelas artes digitais que eram negociadas, né? Neymar comprou. Não, fora o QR Code, que na época que foi inventado não servia pra nada, mas na pandemia a gente deu uso, né? Assim, eu acho que não dá pra comparar com AI, mas no audiovisual a gente teve, há vários anos atrás, a DSLR, né? Que tem, bem entre aspas, democratizou um pouco... Democratizou total, o acesso, mas eu acho que a AI vem mais... Vai democratizar pra caramba, principalmente Visual Effects. Tipo, a gente nesse estúdio aqui vai conseguir fazer o Game of Thrones, sacou? Cara, tipo, existia, né, com a DSLR as produtoras de uma pessoa só, como existem várias hoje. Eu acho que essas produtoras de uma pessoa só, né, um pouco da ideia que pode se tornar com IA, né? Que nem o caso do filme de São João, né, que foi da prefeitura que fez recentemente, enfim. Né, foi uma única pessoa que fez. Mas até mesmo essas pessoas que a gente olhava, né, comprando câmera para produzir conteúdo, produzir material para internet, para marca, hoje talvez já não seja nem o foco delas, né? Hoje essas pessoas estejam migrando para a área de creators, né, produzir conteúdo pro celular, você vê, nativo. não morreu, né? Assim, eu acho que democratizou, surgiram outras produtoras, surgiram os creators e tal, mas não morreu. De fato, assim, a gente vê uma diminuição do mercado publicitário desse tipo de filme, assim, mais hollywoodiano e tal. Mas você tem, assim, uma diminuição dos budgets, mas um aumento de tiragem, né? Porque você tem mais plataformas também para se comunicar, né? Marketing de conteúdo e tal. Mas é isso, assim, acho que talvez nasça mais um tipo de creator ou um tipo de produtora mais de um... Já existem, né, os prompteiros, né, que a gente já até contratou. Mesmo, né? Bom, é isso, Rod. Cara, muito obrigado por vir, por se segurar na fala até. Pô, foi até mais fácil do que eu imaginava. Né? Foi? Você é uma pessoa super querida aqui por nós, no pessoal e no profissional também. Cara, a gente adora trabalhar com você e a gente espera fazer muitos mais projetos juntos, com ou sem IA. Valeu! Pô, também, mano. Obrigado aí.